Oi, eu sou o Lucas Viana. Eu tô gravando esse meu primeiro vídeo aqui. Enfim, eu nunca gravei vídeo assim, nunca tentei fazer vlog, essas coisas assim, muito menos falando, tipo, bastante com a câmera e tudo, que é mais ou menos a ideia desse vídeo aqui. Mas, enfim, de uns tempos pra cá eu tenho pensado nisso. Acho que é uma ideia boa. Eu tenho tido alguma dificuldade em passar as ideias que eu tenho para texto, mas eu sempre falo comigo mesmo, continuo refletindo sobre esses assuntos meio que nesse formato, como se eu estivesse falando com alguém. Então eu pensei, por que não gravar? E, enfim, pelo menos eu estou disponibilizando, postando, falando dessas coisas de um jeito público, não sei. Eu acho que é uma boa forma de catalogar. Eu pensei nesse formato, que pelo menos é o que eu vou fazer agora de primeira, falar um pouco sobre esse mês que passou agora, julho, mas também pegando um pouco de junho, falar de duas obras, enfim, duas artes principais que eu vou elaborar e, enfim, falar das minhas reflexões sobre, que me chamaram mais atenção, me fizeram refletir bastante sobre assuntos determinados, a partir, né, dessas coisas que eu vi, que no caso é a série de filmes Premonição. Na verdade, do 1 ao 5 eu ainda não vi o 6, que saiu esse ano, mas enfim, as ideias que eu vou falar vai ser mais ou menos sobre eles, eu vou passar de filme em filme, e depois eu vou falar um pouco sobre Thomas Pynchon, que é um autor que eu sempre ouvi falar dele, sempre, enfim, via muita gente que eu gostava falando dele, e tipo, os assuntos que as pessoas falavam que ele falava sobre eram coisas que me chamavam muita atenção, mas eu só fui pegar realmente para ler, eu acho que foi em junho, o primeiro livro, e enfim, fiquei apaixonado, li uma porrada dele, tenho alguns aqui para falar sobre, mas primeiro eu quero falar do Premonição, porque eu acho que dá para introduzir o assunto melhor. Eu vou passar de filme em filme, então eu vou falar do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, separadamente. Falar pensamentos mais rápidos, não vou elaborar muito algum ensaio ou coisas, eu não tenho conhecimento aprofundado de quase nada nessa vida. Na verdade, eu ainda estou na faculdade, ainda estou aprendendo a aprender. Então, também não quero falar nada aqui como absoluta verdade, quero que seja um espaço para discussão também. Se alguém que estiver vendo isso, por acaso, quiser conversar sobre, eu estou sempre aberto aí a novos pensamentos, a novas discussões. Falar de assuntos que eu gosto é sempre legal. E então, primeiro começando pelo Premonição, né? Vamos lá. O primeiro filme da pentalogia, agora sextalogia, hexalogia, sei lá, o Premonição 1 é Final Destination em inglês, que inclusive, diga-se de passagem, Premonição é um título muito melhor que Final Destination. Eles direto no filme falam Premonition e, tipo, é realmente impressionante que ninguém pensou que Premonition é um nome melhor do que Final Destination, mas ok. O primeiro filme foi dirigido pelo James Wong, é um cara que não produziu muita coisa além do Premonição. Na verdade, nenhum dos filmes, pelo menos desses 5 primeiros, eu não sei quem dirigiu o sexto, foram de diretores que têm um trabalho bem reduzido, pelo menos se você procura os filmes que ele fez. Eu não sei se alguns deles produziram seriado, série de televisão, muito capaz que sim, porque é um tom, são assuntos que acabam dialogando bastante com televisão no início dos anos 2000, até certo nível, né? Mas enfim. O primeiro filme é desse James Wong e eu fiquei impressionado, porque, tipo assim, quando eu peguei pra ver meio que pelo meme. Eu queria, sabe, explorar, saber que alguns amigos meus gostavam, mas eu realmente achei bem divertido o filme, bem legal, com muitas coisas imaginativas. Ele é um filme que ele tem essa premissa principal que é meio dada, assim, é um filme de terror que você pode achar que vai ser genérico, com uma premissa muito rasa e simples e, enfim. Tanto que, por isso que eu acho que os outros filmes se diferenciam tanto entre si, porque é um roteiro básico, bem básico, né? A base do filme é bem de boa, então é a partir de como você vai explorar isso que eu acho legal. E o legal desses roteiros é que eles sempre dão muita margem para o diretor explorar e apresentar o seu estilo, usando a câmera, usando de efeitos, usando de técnicas, o jeito que cada ator vai interagir, e é menos com as partes mais, enfim, roteirísticas, digamos assim, sabe? Meio que você já sabe o início, o final e o meio de todos os filmes antes de você ver. E o legal é de como eles vão se diferenciando. Então, como que
o cara vai filmar uma morte X, como que ele vai filmar, tipo, o jeito que os protagonistas lidam com o fato deles terem escapado dessa coisa horrível que matou um monte de gente, de um jeito muito trash, muito traumático. Então, eu gosto bastante desse primeiro filme, até é uma boa primeira experiência para Premonição. Eu gosto muito de como esse filme traz uma parada meio de detetive, que vai até ser explorada melhor mais pra frente, só que é bem legal, porque o filme ele não se contenta em só ser um filme de terror, eu nem acho que seja tanto assim um filme de terror, porque eu acho que o intuito principal dele não está exatamente em causar medo ou causar horror ou chocar com imagens, apesar de ter toda uma discussão de filmes de terror também não são só sobre isso, mas é um filme que foca muito numa ansiedade, porque a partir do momento que você entende, junto com o protagonista, de que todo mundo ali vai morrer, tipo, a morte está seguindo eles, e depois que eles têm aquele diálogo com aquele coveiro sombrio e misterioso, que ele fala isso pra eles, você fica nessa constante ansiedade, e é legal ele mostrando isso, sabe? Toda vez que um personagem vai fazer alguma coisa mais arriscada, ele vai dando uns close-ups em objetos, tipo uma faca tá em cima da mesa. Tem uma cena nesse filme que é quando o melhor amigo do protagonista vai no banheiro, né? E é muito legal o jeito que, tipo assim, ele dá a entender, tipo, agora ele vai morrer, mas ele não morre. Agora ele vai fazer tal coisa e ele não faz. E é um jeito legal de você brincar com a ansiedade, brincar com o mistério e evocar ali sentimentos a partir de imagens, né? Não a partir de um roteiro propriamente dito. Porque ali você meio que, tipo assim, tá, eu sei que esse cara vai morrer, então o diretor podia só matar o cara. Tipo, ele entra lá, escorrega, cai e morre. Mas não, ele fica criando essa tensão, ele vai te prendendo, sabe? Como se ele tivesse eu vai morrer agora ou não vai? Vai morrer agora ou não vai? E isso é um jeito muito legal, o jeito que isso é feito com a câmera, com o aparato do cinema mesmo. Eu gosto muito que o filme também tem muita sequência de ação. Ele tem, principalmente na parte do final, que é quando tá quase uma corrida ali, uma parada bem intensa, caótica, você não sabe quem vai morrer, porque tem todo aquele lance de quando alguém escapa da morte, pula e vai para a próxima pessoa da fila, então fica uma loucura. Tem aquela cena com os cabos de choque, muito caos assim acontece, eu acho que é um bom clímax e é onde o filme termina, eu acho que é muito legal. E eu gosto muito da relação do protagonista com a garota no filme. Eu não vou lembrar o nome de ninguém, mas enfim, é a garota um pouco esquisitinha que ouve ele falando no avião e ela vai junto com ele na onda. Você não sabe exatamente por quê, porque todo mundo ali meio que tem uma justificativa plausível de confiar nele. Não confiar, né? Mas enfim, o melhor amigo dele meio que fica com ele naquela loucura, e aí os policiais tiram ele do avião, e aí o cara, o bully dele lá, que fica batendo nele, vai junto, a namorada do cara também, só que essa menina esquisitinha, que o filme todo apresentou ela ouvindo música sozinha, junto com a classe, ela sai também, por algum motivo. Depois ela fala que eu acreditei nele, então ela tem um ar meio misterioso, um pouco esotérico talvez, ela acredita naquele sentimento, naquela pulsão que é muito misteriosa, que é muito... você não sabe se aquilo é um espírito, tipo, você vai ver é um filme de terror, então deve ser algum espírito, alguma coisa maligna, mas o filme não te entrega isso de bandeja, é bem legal isso. São apenas visões, a visão nunca é justificada exatamente, por que aquele cara foi escolhido, eu gosto disso, eu gosto de manter a simplicidade justamente para a partir da base simples de como o filme vai ser, o diretor realmente poder explorar, enfim, se aventurar ali com aquela história, que é uma base muito maneira. E, enfim, é muito legal você imaginar como seria um Premonição feito por diversas pessoas, assim, porque realmente é uma base interessante e é o jeito que o cara vai filmar aquilo. Eu gosto bastante desse. E o lance também legal que eu notei quando eu vi esse primeiro filme, toda aquela primeira sequência no avião, eu bati o olho e falei, meu Deus, tipo, isso aqui é total leva de filmes pós 11 de setembro e toda aquela ideia de, tipo assim, desastres, né? E o horror, as pessoas, né, vendo as cidades sendo destruídas e esse mal desconhecido. E... na verdade, o primeiro filme é de 2000, né? É um ano antes do 11 de setembro. Então eu acho que até dá pra falar que Premonição previu o 11 de setembro, porque, sabe, é doido você imaginar a ideia de, tipo assim, pessoas inocentes morrendo num avião explodindo e um trauma que isso gera em quem ficou vendo aquilo, e isso não ser depois do 11 de setembro, sabe? Qual que é a chance? Isso é logo um ano antes.
Eu acho bem legal. E, infelizmente, é um tema, tipo assim, né, o impacto do 11 de setembro na cultura norte-americana, principalmente na parte de filmes, e isso não refletiu tanto assim nos próximos filmes. Nos outros, tipo assim, eu acho que esse é um dos primeiros filmes que uma catástrofe local aconteceu e pessoas que estavam dentro daquele local morreram. Nos outros, por exemplo, no segundo filme, que é para onde eu vou já já, um acidente que acontece em uma rua e vai desembocando diversos acidentes singulares, sabe? Então eu acho que foi bem legal isso. Eu gosto também de que era toda uma sala de aula, né? Que acho então uma sala de aula, tipo assim, amigos da escola morreram e alguns não. E esses alguns que não, né, os sobreviventes dessa catástrofe meio que se conhecem. Então, e eu isso acho que muito legal, e é um lance que esse diretor, o James Wong, fez nesse primeiro filme e fez no terceiro, que ele também dirige, que nos outros filmes não seguiu, que são os protagonistas da história já se conheciam antes. Então você poupa uma necessidade de ficar trazendo flashback, de ficar discutindo qual é o background daquele personagem, por que eu devo me importar se esse personagem vai viver e vai morrer, que é uma parada que acontece muito no segundo filme. E eu acho que isso é o que eu falei. Ele faz com que os personagens tenham um entrosamento bem legal, que já tá ali antes, então você acredita naquilo. Você acredita que aquele Bully tem algum tipo de relacionamento longínquo com o personagem principal. Você acredita que quando a namorada dele morre, ele sente aquilo. Então eu acho que é um filme que se desenvolve muito bem. O segundo filme eu gosto bem menos do que o do primeiro. Por mais que eu não ache ele exatamente ruim, eu acho que ele tem um senso de ridículo ali que é bem legal de você olhar. Eu acho que é porque o primeiro filme ele foi feito tipo assim, a ideia não era exatamente ele se tornar um clássico trash, tá ligado? Que nem tipo um filme meio pseudo B ali. Mas o que acaba que a sequência vai virando, né? E isso é assumido e eu acho isso muito interessante. E eu acho que esse segundo filme ele já assume isso, sim. Ele já incorpora elementos trash e B que para a época que ele foi feito já eram datados, mas mesmo assim datados para a indústria, né? E muito para o público também. Mas ele não tem medo de assumir isso, não tem medo de ir em frente. Eu admiro isso. Apesar de eu achar que é um filme bem menos imaginativo, um filme bem menos colorido também, são cores muito chapadas, é um filme que explora menos a parte visual, ele acaba sendo muito genérico e parece que o cara só botou a câmera e mandou os atores falarem uns com os outros. Só que ainda assim, por exemplo, eu acho que a primeira cena, que é uma cena muito famosa, talvez uma das cenas mais famosas assim do Premonição, de todos os filmes, que é a cena do acidente de carro, que nem eu falei há pouco tempo, é uma cena muito legal. E eu acho que eu gosto, por mais que ela não seja um lance que eu meio que estava esperando, que é ser uma catástrofe, um desastre muito grande que aconteceu naquele determinado lugar e que gerou um trauma para quem ficou, é uma catástrofe, né, que acontece em cadeia. Então, uma coisa vai causando a outra, é uma ideia de causalidade muito legal que gera um terror, assim. Realmente você fica meio tipo, caralho, meio que isso pode acontecer com o protagonista agora ou depois, pode queimar. E por mais que as mortes ali no início não sejam muito criativas, né, que é por isso que o Premonição também é muito famoso, por ter essas mortes muito específicas e absurdas, eu acho que ainda assim é uma cena muito legal e que merece o devido crédito. E depois o filme vai se desenvolvendo, a gente fica com essa protagonista que não tem nenhum amigo, porque os amigos dela, né, morreram, então ela meio que fica sozinha nessa. Até tem um relacionamento com o pai dela, só que aparece por 2 segundos, assim. E o principal, o sidekick dela, né, que parece que todo filme meio que o protagonista tem um sidekick. O sidekick dela é o policial que tava lá, e eles têm um relacionamento meio estranho, porque parece que vai desembocar num romance, mas ela meio que tá no ensino médio, ele é um policial, então seria de bom tom. E eu acho que meio que o diretor quis, aí alguém botou o pé no freio e falou, pô, mano, não vamos fazer isso. Que realmente não faz tanto sentido desenvolver um romance ali e tal, realmente meio estranho, mas funciona em algum nível, assim. Uma vez que você acredita naquilo, é um filme que explora cada vez mais essa ideia de detetivesca do Premonição, de tipo assim, cara, tá, a gente consegue parar isso, a gente consegue parar essa cadeia em morte, como que a gente vai fazer isso? E eles dois meio que funcionam, acaba que ela vira o sidekick dele em algum momento, ela vira... tem alguma coisa fazendo barulho, desculpa.
Mas ela vira a parte mais sensorial e ele vira a parte mais lógica, e eles vão trabalhando juntos e tal, e acreditam muito neles dois juntos. E enquanto eles tentam convencer as outras pessoas que, né, foram salvas a que aquilo realmente estava acontecendo, que aquela doideira esotérica realmente existe. E que é uma parte diferente do primeiro filme que eu não gostei tanto, porque uma vez que os personagens não se conhecem antes, eu acho que existe uma tentativa de você imprimir uma personalidade naquele cara que faz você se importar, o diretor tenta imprimir em personagens que ele não conhece antes, nem que a protagonista conhece, coisas para você ter empatia. Então tem a mulher com filho, tem o cara que é ateu e é meio suicida e tal, e acaba que em algum nível isso vira meio que uma parada forçada, meio que você tá dizendo pro protagonista, tipo, você tem que ligar para ele. E não necessariamente fazendo um personagem que seja legal, sabe? Você meio que tá dizendo pro telespectador o que sentir em vez de fazer ele sentir. Eu acho que isso acaba me perdendo um pouco, é um filme muito mais frio, assim, que deixa o bagulho menos interessante. Mas... E é isso, tipo assim, personagens menos interessantes, que você não liga tanto. Eu, particularmente, não liguei pra ninguém ali. Só pro drogadão, um junkie lá, mas eu realmente gostei dele meio que por acaso, assim. Ele não é um personagem bem explorado, nem nada. E o filme dá uns sustos, o que é legal. Porque no primeiro filme não tem tanto. E é legal uns sustinhos, assim. Não um susto no sentido de jump scare, mas num lance meio... Você realmente não espera que aquele pessoal vai morrer naquela hora, tá ligado? Ele vai um pouco contra essa ideia de ficar construindo tensão, que é uma parada legal, mas ele vai contra de um jeito legal também, e é interessante. Agora falando do terceiro filme, o terceiro filme foi o filme que eu mais gostei. Eu acho que é o melhor dos 5 e duvido que o 6 vai ser melhor. Eu realmente gostei muito, achei o filme muito bom. Ele é dirigido pelo mesmo cara do primeiro, James Wong. E eu acho que ele pega... Eu acho que uma vez que ele começa a operar e dirigir esse filme, sabendo que, tipo assim, a sequência Premonição já virou uma parada meio trash, ele se permite a ser muito mais imaginativo do que ele era no primeiro. E eu não sei se é algum lance com produção, com estúdio e tal, eu não sei, tem menos orçamento, mais orçamento, sei lá, mas eu acho que é isso, ele faz um filme mais criativo, se permite fazer mais doideiras, e tem muitos dos elementos do primeiro que eu gosto muito, e ele eleva isso a uma potência maior e bem mais interessante, assim. Ele... tipo assim, diferente dos outros filmes, ele tem a protagonista muito boa, que é a Mary Elizabeth Winstead. Por mais que eu goste do protagonista do primeiro filme também, eu acho que essa personagem ela é muito bem atuada e muito bem feita, porque você acredita na loucura dela. Porque eu acho que, tipo assim, no segundo filme, e no 4 e no 5 também, a gente tem um protagonista muito, não apático, mas sem personalidade. Isso é um problema com escrita de filmes, principalmente, tipo assim, filmes de um orçamento médio para alto, hollywoodianos, que se trabalha com uma grande camada de personagens. Geralmente você faz o protagonista ter menos personalidade, né? Porque você vai filmando ele meio que pra botar o telespectador na pele do cara, entendeu? Então você tá vendo o filme se botando no lugar do protagonista. Então, ele não pode dar muita personalidade, porque você meio que vai se identificar menos com aquele cara, e acaba que ele vira um protagonista muito observacional, que não tem muita ação direta no filme, só fica olhando. Isso acontece muito no 2. E no 3, isso acontece também, só que de um jeito que, tipo, existem subjetividades na personagem principal, tipo, o relacionamento da irmã dela com ela, com um namorado que morre, né, na primeira cena, assim, na primeira leva, que são muito legais. Você vê que, tipo assim, a atriz, né, Mary Elizabeth Winstead, a Ramona Flowers, consegue atuar isso de um jeito muito bom e trazer tanto uma personagem que observa muito e tem menos ações catárticas no filme, mas, ao mesmo tempo, você tem empatia por ela e você entende a dor que ela tá sofrendo ali. Tipo assim, o namorado dela lá no início do filme aparece, sei lá, durante 5, 6, 10 minutos do filme. E quando ele morre e ela sente muito aquilo, você fala, caraca, você se sente mal por ela, sabe? E não é um lance, é um namoradinho do ensino médio que você não liga tanto nesses filmes assim. Não, você sente que existe uma paixão ali.
E eu acho que ela trabalha muito bem, junto com o sidekick dela desse, que eu não vou saber o nome do ator, eu não conhecia ele antes, que ele tá muito bom também. Ele faz meio que, tipo assim, ele namora com uma amiga dela e é amigo do namorado dela. E aí, tanto essa amiga quanto o namorado da principal morrem. E meio que sobra eles dois que nunca se gostavam direito. E que eu acho legal, porque acaba desenvolvendo um romance entre eles dois. E aí eles ficam falando, pô, mas a gente nem se gosta. Mas na verdade eles nunca tinham conversado. Eu acho isso legal, eu acho que é fofo, ele faz isso de um jeito, tipo assim, sutil o suficiente pra não parecer forçação de barra do diretor pra ter um casal ali. Eu acho que é o filme mais bem filmado também, de todos. Eu acho que o jeito que ele opera a câmera e lida com aquela situação, com aquela cadeia de acontecimentos que está acontecendo é muito legal. Ele também eleva essa forma detetivesca a uma potência bem maneira, assim, bem... Vira um filme meio que de detetive em certo ponto, porque qual é a parada? Ela tira várias fotos das pessoas antes delas morrerem, né? E aí meio que as fotos são spoilers de como cada um vai morrer. Então ela vai atrás e tenta desvendar e fica olhando pra foto junto com aquele cara lá, o amigo dela, e eles vão olhando, vão tentando desvendar, e aí, porra, você fica muito entretido, você, tipo, mergulha naquilo e fala, caraca, vamos solucionar esse mistério junto, sabe? E salvar a vida dessas pessoas. E é um filme muito De Palmiano, eu diria, muito Brian De Palma. Eu não pesquisei exatamente direito sobre esse filme, mas eu não vi muita gente falando sobre isso, pelo menos na superfície, assim. E realmente é um filme que, tipo assim, ele ele faz exatamente o signature shot do De Palma, né, que é o... Calma, vou ver o nome. Split Diopter do De Palma, que é aquela parada de focar em dois objetos ao mesmo tempo, um mais ao fundo e um na frente, então fica um lance meio... Não parece que é de verdade, parece efeito especial, o que é muito legal. E também a cena final, que eu acho que é, tipo assim, o ponto alto de todos os filmes é realmente aquela cena, que é uma loucura, são corpos indo pra lá e pra cá, e aquela loucura acontecendo, e você não sabe quem vai morrer, você tá sempre com medo, e aí quando parece que acaba, aparece o outro personagem do filme, meio que um sociopata maluco querendo fazer alguma coisa. Então é de uma criatividade, de uma despreocupação com aquilo ser ridículo ou não, que deixa o filme muito verdadeiro, sabe? Ele é muito genuíno, assim, são sentimentos de verdade ali aflorando, acontecendo, e quando você embarca nessa loucura é muito proveitoso, é muito legal. Eu realmente gostei muito do terceiro filme. Enfim, nesse ato final existe uma cena que pra mim, sei lá, na hora que eu bati o olho eu assimilei perfeitamente a última cena do Blowout também, do De Palma, que é muito emblemática, né? E acaba que, porra, tem uns fogos de artifício, a bandeira americana e pessoas morrendo, assim, no colo da outra. Porra, isso é total Blowout, sabe? Enfim, eu achei muito legal. Agora, o quarto e o quinto filme eu achei eles bem fracos. O quarto, principalmente, eu achei, tipo assim... Mano, eu não sei se é porque eu vi logo depois do terceiro, mas também eu realmente achei, assim, muito ruim. Muito fraco, ele é zero imaginativo, parece que eles desenvolveram ali, de alguma forma conseguiram acesso e queriam fazer um filme pro 3D, pra cinema, então parece que todas as cenas são meio que uma desculpa pra jogar alguma coisa assim na tela e se você tá com óculos de 3D você faz wow, só que, porra, quase nunca faz sentido, nem isso eles usam direito, sabe? Umas atuações assim muito ruins, tipo, você vê que é uma atuação mal dirigida, sabe? Porque a sequência já teve muitos atores ruins também, e conseguiu trabalhar de alguma forma pra não parecer tão escroto, mas realmente, assim, dá zero vontade de ver, você bem que quer parar de ver o filme no meio, e o filme tem 1h30 só, tá ligado? Realmente eu achei muito fraco, ele meio que se rende pra esse 3D, que nem eu falei, muito pro CGI, então são mortes muito pouco criativas e que são só realmente assim, um braço voando e aí a cabeça corta e tipo sai e, sabe, é super morno, é super frio, sabe, não existe uma tensão criada ali, você não necessariamente acredita nos personagens, né, na tensão e na dor deles, no medo deles de morrer, porque realmente é uma grande desculpa para você esbanjar de efeito especial e tipo, deixar o telespectador em choque, que não é um choque nem que funciona por 30 segundos e fala, nossa, efeito especial bacana. E é super datado, porque é óbvio que filmes que você faz só para esbanjar de efeito especial vão acabar se tornando datados, eventualmente, porque é uma parada, uma tecnologia que está em constante evolução. Então é um filme que assim, não envelheceu bem, mas eu acredito que até
pra quem viu na época também foi bem ruim, porque ele não consegue esbanjar desses efeitos de um jeito legal. E também, tipo assim, a parte dramática, enfim, que ele tenta desenvolver de um jeito hiper falho, hiper escroto, porque é aquilo, que nem eu falei, é hiper expositivo, super do texto, sabe? Tem uma cena que o cara tá olhando para o outro e fala, eu quero morrer. Por mim eu posso morrer, porque eu matei a minha mulher e a minha filha dirigindo bêbado uma vez, e eu sobrevivi. Sabe, ele só fala, e aí tem um personagem reagindo e faz, tipo, que triste. E é isso, sabe? Ele não desenvolve mais, o cara... Enfim, ele... É um filme muito, muito bobo, raso, sem querer se aprofundar em nada. Ele não acredita nele mesmo, entende? E eu acho que isso é a pior coisa de um filme. E ele perde uma oportunidade muito bacana. Eu vi um cara falando sobre isso na internet aí, quando eu fui pesquisar sobre esse filme. Tem uma cena que, tipo, eles chegam na casa de um cara e ele fala, eu passei a tarde inteira tentando me matar e não consegui, porque não era a vez dele na fila. Então, se não é a sua vez na fila, você não vai morrer. Então, o cara passou a tarde inteira se matando e ele não consegue. E, cara, seria tão legal ter uma cena disso, tipo um cara tentando se enforcar e ele não morre, e aí ele tenta enfiar o dedo na tomada e não morre, não morre de jeito nenhum. Isso seria uma cena criativa e imaginativa, que dá pra, tipo, o diretor trabalhar em situações diferentes e filmar de um jeito legal, mas não, eles só contam que aquilo aconteceu. Parece que é isso, é um filme contado, e quando as pessoas realmente morrem é tipo assim, um motor cai em cima da mulher e ela fica parada, e você vê que, tipo, quase que vaza a tela verde ali, sem sentido nenhum. O quinto filme eu ainda acho que é um pouco melhor do que o quarto, não que isso signifique muita coisa, porque eu acho ele bem ruinzinho também. Ele tem momentos, tipo assim, pontos mais interessantes e a ridicularidade mal aproveitada do quarto filme consegue ser um pouco aproveitada nesse. Eu gosto do final do quinto filme, que tem, né, o filme deixa de ser um filme, tipo, sobre a cadeia de mortes e pessoas morrendo e tudo, e vira um filme, tipo assim, de ação, começa a ter porrada e tal. Eu acho que isso é legal. E a primeira sequência eu gosto também da ponte caindo. E ele tem o lance que também teve no primeiro e no terceiro, de os personagens se conhecerem antes, né? E já tem algum tipo de relacionamento. Eu não lembro se no quarto tem. Talvez tenha também, mas isso não é bem aproveitado. Mas no quinto eles se conhecem todo mundo ali, tem uma dinâmica de amizade. E, enfim, eu não gosto muito das mortes, tem aquela clássica da menina caindo na ginástica, tinha tudo pra ser legal, mas enfim, acontece em 2 segundos, você nem liga tanto. Até tem uma criação de tensão ali que é interessante, mas tipo assim, a morte mesmo, quando a menina morre, não é nada muito... é só pum, e aí corta a cena pra alguém triste no funeral, tá ligado? É muito bobo. E são personagens também nesse quinto filme que são menos passivos, são mais ativos, eles fazem mais coisas, eles vão atrás um do outro. Tem, né, essa nova lógica de, tipo assim, se você matar alguém, você sai pra sempre da lista. Então começa a virar uma parada, tipo assim, caralho, alguém vai matar alguém? Tipo, pessoas morrem que não estão nada a ver com essa sequência. Então, realmente, tipo assim, traz coisas novas. Eu acho que isso é sempre admirável. Mas, de modo geral, não curti muito. E é mais ou menos isso a minha reflexão do Premonição. Eu acho que é uma sequência de filmes muito bacana pra você maratonar. Infelizmente, depois do terceiro filme, meio que para de valer um pouco a pena, porque o quarto e o quinto não oferecem nada de novo. Tipo assim, eu até acho que vale a pena a gente ver um filme que a gente sabe que vai ser ruim, porque ele pode trazer uma visão nova, coisas interessantes assim, e você pode até não achar tão ruim. Mas eu acho que o quarto e o quinto realmente não me trouxeram nada de muito interessante pra minha vida, e eu só achei ruim mesmo. Mas às vezes faz parte de um filme ruim de vez em quando. Os 3 primeiros eu acho que é bem honesto, bem sincero. Sinto falta de filmes assim, infelizmente. Parece que hoje em dia não existe mais tanto espaço para filme B, mid-budget na indústria americana hollywoodiana, que, né, quem tinha capacidade de fazer esses filmes. Faz tempo que a gente não vê um nesse estilo, mas eu gostei bastante coisa para se aprender a partir deles. Eu acho que se os diretores atuais de thriller, né, desses que fazem esses filmes para Netflix de suspense, vissem o terceiro filme, muito, muito melhoraria, assim. Mas basicamente isso. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, falar um pouco sobre Thomas Pynchon.